Jesus iria em uma parada gay? Será? Eu tenho uma resposta para isso e acredito que é um pouco polêmica, mas para isso eu preciso que você veja esse vídeo inteiro. Não sei se você ficou sabendo, mas semana passada teve o Dia do Orgulho LGBT, o Dia do Orgulho Gay. O que é isso? É um dia em que os homossexuais se reúnem, fazem protestos para levantar a bandeira homossexual, dizendo que eles são orgulhosos de serem homossexuais e coisas do tipo. A minha pergunta é: Jesus iria em um movimento desse? Sim ou não? Eu acredito que sim, mas o motivo é diferente do que o que você está pensando. Hoje na igreja a gente tem muito problema com isso do homossexualismo. O homossexual é visto na igreja cristã muitas vezes como um pecador miserável que merece a morte, não sei o que, e recebe muito ódio por causa disso. Infelizmente, isso ainda é uma realidade. Eu não vou nem entrar no mérito aqui de dizer que homossexualidade é um pecado ou não, porque e tem diversos textos bíblicos que comprovam isso, mas a questão não é essa. A questão é que a gente trata muitas vezes a homossexualidade como um pecado maior do que realmente é. A verdade é que o homossexual não é diferente de nenhuma outra pessoa. É mais um ser humano que foi criado por Deus e amado por Ele. E a gente tem que levar isso em conta muitas vezes quando a gente fala sobre esse assunto. Porque quando chega alguém e fala comigo sobre isso, eu percebo que a maioria das pessoas tem um trauma em relação a esse assunto. E quando eu apresento a minha visão sobre esse tema, as pessoas ficam em choque, porque elas nunca viram isso. Porque todo cristão que fala sobre homossexualismo, sobre a pauta LGBT é muito duro sobre esse tema. E a verdade é que a gente precisa mudar um pouco isso. O meu objetivo com esse vídeo não é crucificar ainda mais os homossexuais. Eu tenho plena certeza de que isso é pecado, mas a gente precisa trazer a luz sobre outro lado disso, outro lado desse problema. O homossexual é tão pecador como eu. Os meus pecados são tão pecados como a homossexualidade. E o problema é que muitas vezes o cristão falha em ter essa visão de que a homossexualidade é só mais um pecado entre vários. E o que você faz com o pecador? Você ama o pecador e você odeia o pecado. Então, sim, eu acredito que Jesus iria em uma parada gay, mas não porque ele apoia a bandeira LGBT, não porque ele quer que as pessoas sintam orgulho de ser gays, mas porque ele ama as pessoas que estão lá. E é isso que a gente tem que ter em mente. Será que nós, como cristãos, iríamos a um movimento desse para espalhar o amor de Jesus? Sabe, aquelas pessoas são tão odiadas, recebem tanto ódio, ainda mais no Brasil, em um tema como esse, e a gente chegar e falar que ela está indo para o inferno, eu te garanto, a maioria dos homossexuais no Brasil já sabem que a homossexualidade é um pecado. Isso eu acredito que não é algo que a gente precise reafirmar para eles. O que a gente precisa afirmar é aquilo que muitas pessoas deixam de falar. A verdade de que eles são amados por Deus, assim como todo mundo. E que a homossexualidade tem sim solução, como todo outro pecado. E a solução é Jesus. O problema é que esse tema é um pouco mais difícil porque se trata de um desejo natural da pessoa. Como assim? Os cientistas não conseguiram provar que a homossexualidade é algo biológico. De acordo com o estudo da revista Science, a homossexualidade só tem origem 25% nos genes humanos. O resto é desconhecido. Então os cientistas dizem que é impossível você dizer qual criança vai ser homossexual ou não. Mas a explicação bíblica para isso é muito simples. Como o homossexualismo é um pecado, como todo outro pecado, o conflito está na área da alma. É ali que vem a tentação em tantas áreas da nossa vida, seja a área sexual, seja a área ética e tudo mais. A maioria das nossas tentações são na alma, não é no corpo e nem no espírito, porque nosso espírito é a parte que se conecta com Deus. Eu fiz um vídeo sobre esse tema, vou deixar aqui no card, eu acho que é interessante você saber um pouco mais sobre isso. Mas o que acontece? Na alma é onde Satanás tem poder de agir e de habitar. Então, toda tentação vem nesse campo. O que acontece? Assim como nós somos tentados a mentir, como somos tentados a cair em algum determinado pecado, o homossexual é tentado a ver o homem ou a mulher, a pessoa do mesmo sexo, como atrativo. E para ele aquilo é natural e acontece de forma normal e natural. Então a gente não tem que crucificar a pessoa por isso. A gente tem que mostrar para ela que o amor de Jesus é maior do que isso. Sim, é um pecado você ser homossexual,
mas melhor do que isso é a solução que existe em Jesus para esse problema. Muitos homossexuais hoje no Brasil sofrem preconceito sério por causa disso. Infelizmente, isso é uma realidade. Mas deveria ser o cristianismo principal a mudar isso. Aqueles que realmente conhecem a Jesus e entendem que o homossexual é tão pecador como nós. Então, meu apelo aqui é que a gente não apoia a bandeira LGBT, porque seria apoiar o pecado, mas que a gente ame o homossexual. Ele precisa de Jesus tanto como nós, tanto como eu preciso de Jesus. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira sobre a questão homossexual. Quero deixar claro e reforçar que sim, o homossexualismo é um pecado e não, a gente não deveria participar de movimentos que apoiam o orgulho gay, o orgulho homossexual, porque isso seria apoiar o pecado, apoiar que pessoas pecassem. Mas ao invés disso, a gente deve apresentar algo melhor. Deve apresentar Cristo, aquele que perdoa todos os nossos pecados. O meu principal objetivo com esse vídeo era mudar a visão dos cristãos a respeito da homossexualidade. A gente precisa amar ao invés de odiar. Jesus não odiou nem o ladrão que foi crucificado ao lado dele. Ao invés disso, ele só amou e se colocou à disposição. Então, antes de sentir ódio pelo pecado, sinta amor e compaixão pelo pecador. É isso, obrigado por ter assistido até aqui. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.